bom dia para você de qualquer parte do estado. Começando a partir de agora o nosso balanço geral. Vamos esquentando os motores. Quando o relógio marca 6h30, você de casa já sabe, o Galo canta, o balanço geral está no ar. Nesta quarta-feira, dia 3 de abril, desejando a você o meu melhor bom dia. Vamos direto para o nosso helicóptero sobrevoando o Rio de Janeiro. Vamos direto às 6h31. Você vai acompanhando as imagens, veja só, está chovendo no Rio de Janeiro, chuva cai no Rio de Janeiro. Aliás, o que choveu essa madrugada, muita gente ficou sem energia elétrica. Vamos falar disso daqui a pouquinho. Chuva que cai a qualquer hora do dia, como neste momento, a máxima será de 30 graus e a mínima de 21 graus. Sobrevoando a região do Maracanã, cartão postal do Rio de Janeiro. Ou é Engenhão aí? Região do Engenhão. Região do Engenhão ou do Maracanã? Do Engenhão, muito bem. Vamos balançando o Brasil, vamos balançando o Rio. A cidade do mar, Rio de Janeiro, vendendo braços abertos pra quem chegar. Desejando a você um excelente dia. Balança, Rio! Agora te ver contente. Balança, Brasil. Vamos balançando o coração do carioca, vai pulsando mais forte. É hora de fazer às 6h32 o meu cafezinho. Deixa eu tomar meu café. Acorda, Dona Maria! Levanta, vai fazer o café, que o dia já vem raiando. Alô, Marcel de Bom Sucesso. Alô, Dona Josefa. Alô, Simone. Família da Thaís Vilela, um beijo pra vocês. Tamiri Silva, Vitória Tavares, Luiz Felipe de Mendonça, Midian Santos, Cristiana Braga, Luana Cândido. Uma excelente quarta-feira pra vocês. Sobe o som. Se eu soubesse que chorando. Essa parte eu não sei da música. Todo mundo só sabe a parte do acorda. Maria Bonita, olha, eu já tenho as primeiras imagens, o flagrante do acidente, momentos após. Nossa equipe foi uma das primeiras a chegar ao local. A tragédia que deixou 7 mortos no Rio de Janeiro, pessoas internadas em estado grave. O Leonardo Lara já está posicionado comigo. Veja só a quantidade de feridos no acidente do ônibus da Aviação Ideal. Olha só as pessoas sendo ainda retiradas de dentro do veículo. São imagens impressionantes que vão me chegando. Nós, no momento do acidente, deslocamos diversas equipes para o local, mas só agora que as imagens vão se encontrando. Agora, horas depois do acidente, que as imagens vão chegando, Leonardo Lara, aí fica claro o desespero, a corrida contra o tempo de bombeiros para tentar salvar essas vidas, Léo. Pois é, Bate, o tamanho dessa tragédia. As nossas equipes chegaram ao local logo depois do acidente. Olha só o estado em que está o ônibus. As pessoas ainda colocadas ali no asfalto esperando a chegada das ambulâncias e também dos helicópteros que foram acionados e depois esses passageiros levados a 5 hospitais do Rio de Janeiro. Pelo menos 10 pessoas, informação de agora, Bate, permanecem internadas. 2 delas em estado muito grave estão no Hospital Miguel Couto, na Gávea, zona sul do Rio. Olha só as pessoas ali, Bate. Na verdade, só retificando, a aviação Paranapuã. Você veja ali um outro homem que já chega no local. Muitas pessoas que estão aí no meio de toda essa confusão são voluntárias. São pessoas que não fazem parte do Corpo de Bombeiros, não fazem parte da polícia. Veja só, aí parece que é o motorista caído ao chão, hein, Léo? Pois é o motorista aí, pelo jeito. É o motorista André Luiz Souza Oliveira, de 33 anos. Ele está internado com fratura na perna, traumatismo craniano e em estado de choque. Para se ter uma ideia, Bate, o delegado tentou conversar no Hospital Getúlio Vargas com o motorista e o motorista está tão fora de si que ele disse que o acidente foi na linha amarela, quando na verdade foi na Avenida Brasil. Eu conversei durante a madrugada também com a mulher do motorista. Ele está muito abalada com toda essa tragédia, Bate. Você vai acompanhando, parece até cena de guerra. Parece até cena de guerra. Isso daí eu vi nas minhas coberturas, só que eu fiz em quedas de avião. Quando eu cobri quedas de avião, as pessoas vão sendo colocadas no meio da calçada, uma ao lado da outra. Olha, são 7 mortos. O que eu vou dizer aqui é muito forte. É como se fosse um milagre só 7 pessoas terem morrido nisso daí. Porque poderia ter um ônibus inteiro ceifado a vida de toda essa gente. Parece que ele passou por um ponto, o motorista teria passado momentos antes por um ponto que estava lotado de crianças, momentos depois, aliás, da saída
entrada da escola e por questão de segundos e até de um reflexo, parece que é coisa de Deus, o motorista não parou no ponto e não pegou essas crianças. Veja só agora o momento exato em que o Corpo de Bombeiros vai pegar uma serra para tentar cortar as ferragens desse veículo e retirar as vítimas de dentro do veículo, Léo Lara. São 6h35. Às 6h35, essas crianças tiveram muita sorte, Bate. Poderiam estar entre as vítimas. A gente viu no chão ali, inclusive, uma jovem que está toda pintada. Ela é bicho de uma universidade, estava participando do trote, pegou o ônibus e está entre as vítimas desse trágico acidente, Bate. Você veja só as pessoas agonizando no chão, as pessoas pedindo pelo amor de Deus. Quando o Corpo de Bombeiros chega e vê um cenário como esse, de total destruição, de dezenas de pessoas feridas, há neste momento uma divisão rápida de trabalho, uma divisão rápida de tarefas, onde o Corpo de Bombeiros vai localizando quais os casos mais graves e vai dando prioridade a essas pessoas que precisam atendimento imediato. Uma vez que, inclusive, o helicóptero do Corpo de Bombeiros e também o helicóptero da Polícia Militar, eles tiveram de ser acionados e acabaram pousando no meio da Avenida Brasil. Aí um outro atendimento, veja só que carinho, como os homens do Corpo de Bombeiros precisam receber o nosso abraço. Eles são rápidos, eles ganham mal, mas trabalham como se ganhassem uma fortuna. E tem outro detalhe também, há cerca de 1 mês e meio a gente mostrou a greve de ônibus, que cogitava exatamente esse problema de motorista pilotar o ônibus e também ser cobrador. Isso é uma pouca vergonha que tem que acabar no Rio de Janeiro. O helicóptero do Corpo de Bombeiros procurando um local para pousar de forma segura, Léo. 6h37. O trânsito precisou ser bloqueado para facilitar o acesso das ambulâncias e também a chegada dos helicópteros do Corpo de Bombeiros. As vítimas mais graves, depois de estabilizadas, Bate, elas foram levadas de helicóptero para os hospitais da região. Quem estava em estado gravíssimo para o Miguel Couto. 2 homens seguem internados e o estado de saúde deles é bastante delicado no Miguel Couto. Outras 8 vítimas também estão em 4 outros hospitais, Bate. A maioria vítima de traumatismo craniano, ou seja, a pessoa bateu a cabeça de uma maneira muito intensa, de uma maneira muito forte. Quando as equipes de paramédicos chegam ao local, a primeira coisa que é preciso ser feito é imobilizar a pessoa e verificar imediatamente a capacidade respiratória dessas vítimas, porque afinal de contas o inchaço que é provocado pelo cérebro faz com que imediatamente essas pessoas parem de respirar. Então muitas são imediatamente colocadas na ventilação mecânica. Há imagens feitas pelo helicóptero da Record que mostram a altura ali do viaduto da ilha completamente parada por uma multidão que, mesmo que de longe, mesmo que mandando energia positiva para que tudo acabasse bem, mas infelizmente são 7 mortos, pelo menos 16 feridos. Eu vou direto para o IML falar ao vivo com o repórter Felipe Figueira, que tem todos os detalhes. Os parentes ainda continuam por aí, Felipe? Pois é, Bate, bom dia. Olha, parentes passaram toda a noite aqui no Instituto Médico Legal. Alguns desses familiares permanecem aqui agora tentando a liberação dos corpos. Uma informação que a gente está checando aqui para confirmar, ela ainda não foi confirmada, é de que um desses corpos já teria sido liberado. Das 7 vítimas, todas já foram identificadas pela polícia, mas apenas um corpo ainda não teria sido reconhecido pela família, que ainda não esteve aqui no IML. Seria o corpo de Oséias da Silva Cardoso. Bate, parentes ainda tentam aqui a liberação desses corpos. Foi uma noite muito difícil para todos eles. Essa história fica ainda mais triste quando a gente fica sabendo de algumas notícias, como por exemplo, de uma dessas vítimas, de um desses homens. Ele estaria comemorando hoje o aniversário da filha de apenas 1 ano de idade. Bate. De 1 ano de idade. Eu vou pedir para o seu cinegrafista, o Felipe Figueira, voltar ali para a imagem de dentro do IML. Volta para a imagem ao vivo do link, por gentileza, 6h39, porque aquela família que a gente está vendo provavelmente está com uma documentação na mão. E essa documentação eu não sei se foi retirada da pessoa que acabou tendo a vida ceifada nesse acidente, ou se são pessoas, Felipe, que estão levando documentação para provar realmente a ligação familiar com o morto. Pois é, Bate, é um processo burocrático, né, para liberar o corpo, torna ainda isso ainda mais sofrido para a família, né? Por isso eles permanecem aqui, passaram toda a madrugada e agora, esse início de manhã, tentando a liberação desses corpos. Como eu disse, chegou uma informação aqui que ainda não foi confirmada pelo Instituto Médico Legal de que apenas um corpo teria sido liberado.
Só para reforçar, morreram nesse acidente 5 homens e 2 mulheres. Bate. Eu estou aguardando, inclusive, a repórter Evelyn Bastos, que a qualquer momento vai entrar ao vivo direto do Hospital Miguel Couto, onde estão vítimas graves da tragédia. Vítimas graves, eu já tenho a Evelyn, Bruna. São 6h40 da manhã, eu vou pedir por gentileza para a Central Técnica agilizar o sinal da Evelyn, por favor. Porque eu estou apreensivo com essas 2 pessoas que estão internadas em estado muito grave no Hospital Miguel Couto. Eu tenho uma reportagem do Denis Queiroz sobre esse assunto. Põe no ar. O acidente parou o trânsito na Avenida Brasil, no sentido centro, por volta das 4h30 da tarde. O ônibus da linha 328, Bananal Centro, passava pelo viaduto Brigadeiro Trompovski, na altura da ida do governador, quando despempou. Eu estava ali do outro lado, ali de repente eu escutei um barulho como fosse de uma bomba. Aí quando eu olhei aqui pro outro lado, já era o ônibus caído no chão. Aí eu atravessei as pistas, mesmo os carros passando, quase eu fui atropelado. E os vidros estavam tudo quebrados, aí eu consegui entrar dentro, ainda puxar algumas pessoas que estavam com vida. Tinha outras que já estavam mortas, mas mesmo assim eu e outro rapaz, que eu não me lembro a fisionomia, conseguiu tirar outras pessoas. Então na hora eu não quis saber da minha vida nem nada. Eu estava ali, arriscado, o ônibus explodir alguma coisa, mas eu puxei as pessoas que estavam ali. Sei que o rapaz estava de calça jeans e cinto verde. A gente botou ele pra fora, logo depois chegou a polícia ali, não deixou mais a gente pegar e eles socorreram os que estavam lá. Mas a cena era como se fosse de filme de terror, muita gente morta, acho que mais de 3 pessoas. O ônibus ficou de cabeça para baixo. Os feridos foram retirados aos poucos pelas janelas. Quem passava parou para ajudar. O desespero era grande. Uma retroescavadeira também participou do resgate. 3 helicópteros e 50 homens de 5 quartéis dos bombeiros trabalharam no resgate dos passageiros. Os feridos foram levados para pelo menos 3 hospitais: Getúlio Vargas na Penha, Souza Aguiar no centro e Saracuruna na Baixada. O passageiro disse que pouco antes do acidente houve uma discussão entre um motorista e um homem. Só tem um ponto antes que o motorista e um passageiro estavam discutindo. O rapaz pulou a roleta ao contrário para discutir com o motorista. O que aconteceu é que o passageiro ele não conseguiu descer no ponto que ele queria, porque desceu a maioria dos passageiros e ele atrasou a viagem. O motorista partiu com o ônibus. Aí foi o caso que aconteceu isso. Um ponto que o senhor desceu antes do ônibus cair. Deus me livrou disso. Eu vou falar daqui a pouquinho mais sobre esse assunto, mas antes, me traz aquela imagem, Mauro, que eu te pedi. Me traz aquela imagem que eu te pedi aqui, por favor. Olha o que nós conseguimos encontrar. Põe no ar aqui, por favor. Põe no ar o já, meu filho. Vamos trabalhar, vamos acordar, minha gente. Vamos acordar, meu povo, a missão impossível. Não, isso, agora sim, enche a tela com essa imagem, por favor. Enche a tela. Vocês vão ver uma imagem inacreditável. Não é essa frase aí, oinho, acorda, meu filho, vamos acordar, meu povo. Para nessa imagem agora, para. Segura nessa imagem. Ítalo, vem cá. Vem cá, Ítalo. Quem que você acha que é esse cara aí? Tira a frase, tira a frase. Não é o Ítalo que tá fazendo isso, não. Tá parecendo uma mulher. É uma mulher isso daí? Tá parecendo. Vem cá, Maresia. Você acha que é o Ítalo acha que é uma mulher. O Maresia que tá aqui do lado, ó, Xandão. O Maresia, você acha que é uma mulher. Vocês têm que ficar aí nessa, né? Só na hora H que vocês discordam. geral ali, né? Então solta a imagem, continua aqui, divide a tela, por favor, com o Maresia. Olha lá. É uma mulher? Zinabre. É uma... Zinabre? O que é isso? É o quê? A casa caiu. Você acha que é mulher aquilo lá? Parece muito uma mulher, tô achando que é mulher. Ítalo, você fica se confundindo, mas não é uma mulher. Isso daí que você tá vendo é um traficante conhecido como Larissa. Mas, na verdade, ele se chama Edmo Pires. De acordo com a polícia, o suspeito e mais 2 comparsas têm envolvimento com o tráfico de drogas na região. A polícia ainda... Tá rindo do quê, meu filho? A polícia ainda prendeu com eles armas, drogas, balança de precisão e material para embalar drogas. Daqui a pouco você vai conhecer a história. It's Raining Man.
É o traficante. Vem pra mim. Vem pra mim, meu filho. Hoje você tá devagar, hein, Mauro? Não, Missão Impossível tá devagar. Tá devagar, você tá devagar. Você tá devagar, sim, senhor. Daqui a pouco a história do traficante que largou a bermudinha, o chinelão e botou o saiote, velho. Que coisa. Vamos com informações sobre uma operação do BOP, o Batalhão de Operações Especiais da PM. Letícia Levi tem os detalhes. Muito bom dia, Letícia. Bom dia, Bate. Essa operação foi o seguinte: o trabalho foi feito na zona norte do Rio, no Morro do 18, em Água Santa. Durante a operação de rotina, foi apreendida uma grande quantidade de armas e drogas. Entre as armas estão 2 metralhadoras, 2 pistolas e farta munição, como nós vemos aí nas imagens. Segundo a polícia, o material foi encontrado no meio do mato, junto com um tablete de cocaína e 2 de maconha, Bate. Olha, uma história revoltante. Um sargento do Exército matou um genro em Mesquita, na Baixada Fluminense, e depois se entregou à polícia. Tudo porque não queria história de casamento. Estava incomodado com o casamento da filha. Pode encher a tela. Henrique Luiz Bento de Souza estava casado há menos de um mês com Tainá, filha de Marcílio Rodrigues Fortes, de 45 anos. Desde o início do relacionamento, o sogro deixou claro que não gostava do genro. Nem o nascimento do neto, no último dia 6, fez com que o sargento do Exército aceitasse o casamento. Ele não aceitava esse relacionamento porque ele não tinha condições, né? Ele achava que ele era muito pobrezinho. Ele não aceitava essa situação. O rapaz morava de aluguel, trabalhava como porteiro e estava estudando para se tornar técnico em enfermagem. Henri e Tainá foram almoçar com Marcílio para celebrar a Páscoa. Por volta das 3 horas da tarde, a vítima se desentendeu com o sogro e preferiu voltar para casa a pé, com a mulher e o bebê. Testemunhas afirmam que quando ele chegou exatamente aqui, a cerca de 50 metros do local onde morava, o assassino desceu do carro e efetuou um único disparo na cabeça do jovem. Logo depois do crime, o sargento se apresentou no quartel e foi preso pela polícia do Exército. Em depoimento, Marcílio disse que o disparo foi acidental. Segundo a família do jovem, o sargento sempre foi violento. Batia na mulher, entendeu? Teve vizinho dele lá que se mudou de lá da casa, se mudou da vizinhança para não brigar com ele, entendeu? E outros problemas. Wagner. Olha, são 6h47, que barbaridade. Cada um tem que respeitar a opção das pessoas, com quem a pessoa quer casar, quando a pessoa quer casar, não importa. O pai da noiva não tem nada que a ver com isso. Você quer ganhar R$ 1.900, está acumulado hoje. 95779191, a caixa premiada. Eu tenho muitas dicas para você de casa, mas você tem que ligar agora, valendo R$ 1.900. Se eu ligar para sua casa, não diga alô, diga cara pálida. E a dica de hoje é, a primeira letra é P. Moleza. A quinta letra é I. A segunda letra é O. E no total esse objeto tem 6 letras. Você liga, diga que merece tomar um café amargo, sua sogra, seu vizinho chato, ou seu vizinho barulhento, que daqui a pouco eu vou ligar para sua casa. 95779191, vai ligando. Quanto mais você ligar, mais chances você tem de participar. 95779191. Tá frio aqui, hein, Ítalo? Barbaridade. 6h48. Direto para um giro no trânsito nas câmeras da 7 Rio e da Ponte Rio-Niterói. Vamos com Leonardo Lara. Olha, Bate, começamos pelo Meyer Dias da Cruz com Emengarda, o trânsito por enquanto fluindo bem aí nesse ponto. Vamos para Ponte Rio-Niterói, tempo de travessia de 25 minutos. O motorista enfrenta a lentidão junto à praça de pedágio, depois desenvolve um pouco melhor na chegada ao Rio, o trânsito piorando nos últimos minutos. Da ponte direto para a linha amarela, na altura de Del Castilho, pista na direita sentido Avenida Brasil, na esquerda quem vai para Barra, situação mais complicada para quem segue em direção a Brasil. E agora a câmera da Avenida Brasil, na altura de Manguinhos, o trânsito aí na faixa da direita em direção ao centro, o motorista já encontra pontos de retenção, Bate. Vamos direto para o nosso helicóptero, vamos voar pelo Rio de Janeiro, shopping no Rio, local aí onde aconteceu a tragédia, é isso, Léo? Exatamente, Bate, o local da tragédia, o veículo, o ônibus já foi retirado, mas ainda a polícia deve voltar ao local durante o dia para tentar retirar alguns elementos aí do acidente. Agora a Radial Oeste, ali à altura do Maracanã, o trânsito complicado por causa das obras no entorno do estádio, Bate. 6h50, um adolescente de 16 anos foi espancado durante uma festa numa casa noturna em Bangu. A família pede mais rigor nas investigações e que os donos do estabelecimento sejam punidos. O Rio acorda com a Record. Põe no ar.
Depois de 3 dias no CTI, um jovem estudante de eletrotécnica se recupera neste quarto do Hospital São Mateus. Estava indo no banheiro e começou uma briga lá. Aí eu tentei sair de perto da briga, me puxaram pelo ombro, me bateram, aí eu desmaiei, segurança começou a me bater, dizem que foi pessoas, garotos, eu já caí desacordado, aí os seguranças me pegaram, me jogaram do lado de fora lá. Sexta-feira, dia 29 de março, Thierry saiu de casa, aqui em Bangu, para comemorar o aniversário do amigo João Vitor. Era para ser uma matinê, uma festa. Thierry contou à família que quando conseguiu levantar, já do lado de fora da casa noturna, teria pedido ajuda a uma patrulha da PM. Os policiais teriam se recusado a ajudá-lo. O caso foi registrado na delegacia de Bangu, mas até agora, segundo os parentes, a polícia ainda não pediu as imagens das câmeras de segurança. Eles têm imagem e denegrindo a imagem dele, né? Ainda colocando ele como culpado da história. Thierry ainda não tem previsão de alta. O pai teme que ele fique com graves sequelas. Ele está com sério risco de ficar com glaucoma pro resto da vida do lado direito do olho. A minha expectativa hoje é que eu traga meu filho para dentro de casa, que saia do hospital. Daqui a pouco a cobertura completa sobre o acidente do ônibus. Eu tenho novos detalhes que vão trazer à tona detalhes importantes aí, novas revelações sobre o acidente. Sobre esse caso, o delegado Heraldo Espínola informou que o caso foi registrado como lesão corporal, mas espera o resultado da perícia para saber a gravidade dos ferimentos sofridos pela vítima. Ele também garantiu que pediu as imagens das câmeras de segurança da casa noturna para saber o que de fato aconteceu. A gente tentou falar com os donos do estabelecimento, mas ninguém foi encontrado. Olha, vai ligando 95779191. Hoje tem que sair, velho. R$1.900, eu não aguento mais falar desse objeto. Já falei que tem 6 letras, daqui a pouco eu vou falar a palavra aqui. Vai ligando, daqui a pouco eu vou pegar uma ligação. A polícia... Foi meio de louco, né? O povo deve estar pensando, esse bate não está muito normal. Esse bate não acordou muito bem, não. Eu não acordei, eu tô meio doido hoje mesmo. Tô meio doido. A polícia investiga o envolvimento dos 3 suspeitos acusados de estuprar uma turista americana em outros crimes. Depois da prisão deles, novas denúncias não param de aparecer. Mostra aqui os coitadinhos. Põe no ar. Nas imagens, os 3 comparsas e a turista americana deixam uma agência bancária no centro de São Gonçalo, enquanto o francês, namorado dela, esperava no carro algemado. Segundo a polícia, a tentativa de saque no caixa eletrônico foi frustrada. Carlos Armando Costa dos Santos, de 21 anos, foi o terceiro e último integrante da quadrilha a ser preso. Confrontado com as informações obtidas, com as provas obtidas, eu acho que não houve muita alternativa a não ser admitir que ele tinha participado. Jonathan de Souza, de 19 anos, e o Wallace Aparecido Souza, de 21, que responde a um processo por roubo, foram presos no sábado. O francês, agredido pelos criminosos, ajudou nas investigações. A namorada americana, que sofreu violência sexual, já deixou o país. Os 2 embarcaram na van em Copacabana com destino a Lapa, no centro do Rio. Mas o trajeto foi desviado até o município de São Gonçalo, onde os 3 cometeram os crimes. Desde que as imagens dos criminosos foram divulgadas, a cada momento, novas vítimas procuram a polícia para denunciar o grupo por roubo ou estupro. A mãe de um dos presos visitou o filho na delegacia. Eu sempre vejo o repórter, parecia às vezes estrupador, eu ficava falando, poxa, olha o que esse rapaz fez, se fosse com a minha filha, se fosse com alguém da minha família, eu iria presa, mas eu mataria. E hoje aconteceu com meu filho. O que eu vou falar? Eu vou falar o quê? Seu Manuel? Ô, seu Manuel, bom dia, o bate. Só tem tranqueira, hein, velho? O senhor viu aí os caras? Pois é, foram presos aí, acusados. Viu, seu Manuel? Viu, Caveira? É, então. Eles foram presos aí porque teriam estuprado a mulher, a turista na van. Agora foi só mostrar o focinho de porco que o que tá de aparecendo gente... Não, o que tá de aparecendo gente... Você tá me ouvindo, seu Manuel? Hein, Caveira? Pois é. Não, eu tô dizendo pro senhor. Não, mas eu tô falando pro senhor, foi só mostrar o focinho. No Rio de Janeiro é assim, você mostrou o focinho de bandido, imediatamente já aparece gente. Não tenho dúvida. Como é que é, seu Manuel? Como é que é, seu Manuel? Acabaram os créditos, seu Manuel. Ou vê se manda pra ele, vê se manda pra ele amanhã um cartãozinho, viu, ô Caveira?
Aqueles que o Caveira caiu no golpe do falso sequestro, comprou 100 cartões de telefone, velho. Ele não sabe mais o que fazer, tonto pra caramba. Falaram pra ele que ele tinha ganhado um carro importado, ele foi lá e comprou 100 cartões, gastou mais em cartão do que vale o carro. 5-7, alunos uniformizados usam drogas livremente numa praça da Zona Oeste. O local fica perto da escola e perto também de um prédio da prefeitura. Joga no ar. Eles saem da escola e vão direto para a praça, que fica ao lado. Acendem um cigarro de maconha e passam um para o outro. Ali mesmo os jovens preparam a droga. Essa sequência de fotos sugere um flagrante de consumo de cocaína. O aluno usa um caderno como apoio. O local também é frequentado por moradores de rua. Junto com os alunos, eles usam maconha. O lugar que o grupo escolheu para consumir drogas fica em frente a uma igreja. Aqui na rua também tem bancos, comércio, escritórios. É o centro de um movimentado bairro da Zona Oeste do Rio. E do outro lado da calçada fica um prédio da prefeitura. Os moradores têm medo de passar por aqui. Tá perigoso mesmo. Para andar aqui só acompanhado, sozinho, tu corre o risco. Um dos responsáveis pela venda de drogas seria este homem. Ele pega dinheiro dos estudantes e volta logo depois com encomenda. Policiais militares abordam um grupo, mas logo vão embora. E a praça volta a ser uma área livre para o uso de drogas. É bem assustador isso. Tu vê ao ar livre, tu passa ali, o pessoal normalmente o dia todo, entendeu? Pessoas cheirando, fumando, entendeu? Olha, são 6h56, a polícia informou que vai tentar identificar os traficantes que agem na praça e a Guarda Municipal pretende abrir um posto de patrulhamento no local. Meus amigos, atenção, vamos voltar a falar ao vivo com o repórter Felipe Figueira, que tem novos detalhes, um chamado urgente direto do Instituto Médico Legal. Felipe Figueira, 6h57, é você. Olha, Bate, familiares das vítimas ainda permanecem aqui no Instituto Médico Legal, agora tentando a liberação desses corpos para que possam providenciar o velório e o enterro dessas vítimas. Todas elas já foram identificadas pela polícia, 6 já foram reconhecidas pelas famílias. Apenas o corpo de Oséias da Silva Cardoso ainda não foi reconhecido pela família. Os familiares estão sendo aguardados aqui no Instituto Médico Legal. Bate. Foi montado algum esquema especial para atender as famílias das vítimas, Felipe? Olha, eles estão sendo acompanhados por assistentes sociais aqui, por uma equipe de psicólogos, estão dando uma atenção especial a essas famílias sim, Bate. Muito bem, são 6h57. Eu não consegui ver o Instituto Médico Legal até agora. Corta pro link pra mim, por favor. Mostra, Felipe, mostra o ML, meu filho. Mostra vamos mostrar o cenário aí do local. Você vai conseguir observar, Bate, inclusive ali, olha, sentados lá nos bancos, né, um casal ali, são parentes de algumas dessas vítimas que estão ali aguardando a liberação desses corpos. Muito bem, segura nessa imagem pra mim, por favor. Que é este o local onde os parentes estão chegando para receber informações sobre o reconhecimento. Segura aí, português, meu filho, mostra o cenário, velho. 6h58, daqui a pouquinho nós vamos voltar direto do IML com novas informações, porque agora eu tenho uma reportagem sobre o caso do Leandro Stoliar. Mas antes, me dá o helicóptero, por favor. Vamos direto para o helicóptero, às 6h58. O local onde aconteceu o acidente está aí com a vigilância reforçada, porque a barra de proteção caiu, hein, Leonardo Lara? A barra de proteção caiu, já há especialistas dizendo que a barra de proteção não era a mais recomendada para esse tipo de estrutura e o local aí está isolado. A polícia deve voltar durante o dia a esse ponto, o local da tragédia, Bade. Olha como ficou, era uma grade de proteção muito pequenininha, não é? Eu estava comentando aqui com Maresia, que é uma grade de proteção pequenininha, mas mesmo que você colocasse aí, hein, Leonardo Lara, não é, meu povo? Mesmo se você colocasse uma grade de proteção reforçada, o ônibus ia partir, não tem como segurar, e mesmo com a velocidade alta que ele estava, segundo o próprio depoimento das testemunhas, o impacto ali, aliás, poderia até ter sido pior se tivesse a barra de proteção reforçada ali, porque você ia ter o impacto da batida do veículo com essa grade de proteção e também o impacto lá embaixo. São 6h59, me traz a reportagem do Leandro Stoliar. Vai no ar. Uma imagem assustadora. Por quê? Mas é verdade. O ônibus despencou do viaduto durante uma viagem que fazia entre a Zona Norte e o centro do Rio. Uma tragédia que provocou um imenso congestionamento. Nossa equipe teve dificuldade de chegar ao local. No meio do caminho, a gente acabou de encontrar aqui uma equipe do Corpo de Bombeiros. E a gente vai seguir essa equipe
até o local do acidente. O trânsito é bem intenso aqui na Avenida Brasil, uma das principais avenidas da cidade, justamente por causa dessa batida envolvendo um ônibus. Este homem atravessava a avenida no momento do acidente. Tava ali do outro lado, ali de repente eu escutei um barulho como fosse de uma bomba. Aí quando eu olhei aqui pro outro lado, já era o ônibus caído no chão. E os vidros estavam tudo quebrados, ainda conseguia entrar dentro, ainda puxar algumas pessoas que estavam com vida. Uma multidão de curiosos parou para ver a tragédia. E o helicóptero do Instituto Estadual do Ambiente está pousado aqui na Avenida Brasil para tentar ajudar no resgate das vítimas. Moradores da região estavam apavorados. Foi perto do lado da minha casa, mas eu não conhecia ninguém não. O ônibus caiu de uma altura de cerca de 15 metros. O motorista, depois de bater em um caminhão, teria perdido o controle da direção e capotado. O ônibus bateu na mureta de proteção desse viaduto, mas a mureta não resistiu e o ônibus caiu, olha só, a imagem impressionante, de cabeça para baixo no meio da pista. Mais de 20 pessoas estavam no ônibus. As vítimas eram retiradas aos poucos. O resgate foi rápido, mas não o suficiente para salvar todos os passageiros. A situação é uma situação crítica que requer um certo cuidado, em especial com as vítimas que ainda estavam com vida. Os homens do Corpo de Bombeiros tentam agora desvirar o ônibus que ficou de cabeça para baixo aqui no meio da rua. O trabalho é importante até para saber se existe mais alguma vítima ali dentro do coletivo, mas é muito difícil. Dá para ver quantos homens do Corpo de Bombeiros trabalham nessa ação. Só 3 horas depois o veículo foi desvirado. O homem que desembarcou do ônibus um ponto antes do local do acidente disse que o motorista estava discutindo com outro passageiro. O que aconteceu que o passageiro ele não conseguiu descer no ponto que ele queria e ele atrasou a viagem. O motorista partiu com o ônibus. Aí por causa que aconteceu isso. O motorista do ônibus ficou ferido e foi levado para o hospital. Mas a imagem da tragédia vai ficar na memória de quem vive na região. Você vai acompanhando comigo agora as imagens. Põe no ar, por gentileza, Mauro Wagner. Põe no ar, meu filho. Põe no ar, Missão Impossível 7-2 no Rio. Você vai acompanhando o momento exato. Nossa equipe chega logo depois da batida. Cerca de 5 minutos após, uma equipe da Record estava passando pelo local e flagrou detalhes do atendimento às vítimas. Leonardo Lara, 7-2 no Rio. Leonardo Lara, 7-2, daqui a pouco Leonardo Lara traz as informações, você vai vendo. Aí ainda é o momento em que as pessoas vão sendo retiradas de dentro do coletivo, Léo. As pessoas tinham saído de dentro do ônibus, aguardando ainda a chegada das ambulâncias e também dos helicópteros que pousaram na Avenida Brasil e em seguida levaram essas vítimas para 5 diferentes hospitais, Bate. A informação é que 10 pessoas seguem internadas, 2 delas em estado muito grave. O motorista do ônibus está no Hospital Getúlio Vargas, ele fraturou a perna, mas está muito abalado, ele não lembra de detalhes do acidente, mas novas informações de pessoas que estavam no ônibus indicam, Bate, que pode ter ocorrido inclusive uma briga, além da discussão que aquela testemunha comentou há pouco na reportagem do Leandro Stoliar. Pode ter havido também uma discussão e uma briga. O passageiro teria chutado o motorista, Deus, que teria perdido o controle da direção, Bate. Olha essa imagem, as pessoas vão chegando, a nossa equipe estava passando momentos depois, acho que é um pouquinho antes das 5, viu, Bruno? Ou uma antes ou uma depois. São 7-3 no Rio. Veja só, agora esse operário, não sei se é do Corpo de Bombeiros, tem impressão que não. Esse daí parece, é o motorista. Parece ser o motorista. Esse é o motorista. Eu vou conversar com a esposa dele na sequência. Ele muito machucado, hein, Léo? Pois é, o André Oliveira, de 33 anos, trabalha há 3 anos na empresa. Segundo a mulher dele, nunca tinha se envolvido em um acidente e acabou sendo o condutor dessa verdadeira tragédia, Bate. Qual que é o estado de saúde dele? Olha, Bate, ele está internado com fratura na perna, traumatismo craniano em estado de choque. Para se ter uma ideia, ele disse para o delegado que o acidente foi na linha amarela, quando na verdade foi na Avenida Brasil. Ele está completamente fora de si, Bate. Perdeu a memória, pelo jeito, acho que, espero eu, que tenha perdido temporariamente só a memória, que tudo volte ao normal. O ônibus completamente amassado e a parte mais afetada é onde nós estamos chegando agora. É a parte de trás desse ônibus a mais afetada. Olha as pessoas ainda, imagens inacreditáveis. As pessoas ainda quase que de ponta cabeça, dentro do coletivo, os homens do Corpo de Bombeiros arriscando a própria vida, entrando no meio desses ferros retorcidos para tentar retirar as pessoas ainda com vida. Mas muitas ainda, Léo, receberam os primeiros atendimentos dentro do ônibus, da maneira que ficaram quando foram afetadas pela batida, porque é preciso mobilizar, olha só, os bombeiros chegam,
retiram a pessoa de dentro, ainda que imobilizada. Muitas tiveram que usar a respiração artificial dentro do coletivo, porque quando há esse traumatismo craniano, o cérebro começa a inchar, pode provocar falta de ar na pessoa, pode provocar alterações no pulmão, então é necessário que a pessoa seja entubada. Veja só esse resgate desesperado, as pessoas vão cortando aí com serra elétrica para retirar outras vítimas dessa tragédia que agora, vendo essa imagem, deixa a gente ainda mais nervoso, Léo. É uma caloura de uma universidade, ela está toda pintada, vinha do trote da faculdade e acabou se envolvendo no acidente. E um ponto de ônibus antes, Bate, o ônibus não teria parado para um grupo de crianças que tinha acabado de sair da escola. Ou seja, o número de vítimas poderia ser ainda maior, também envolvendo crianças. As primeiras informações eram desencontradas, falava-se em 9 mortos, em 11 mortos, aí o desespero também da polícia tentando colaborar de alguma forma, porque até mesmo o socorro por terra foi dificultado devido ao grande trânsito que se acumulou ali na Avenida Brasil. Os helicópteros precisaram pousar agora neste momento, uma outra vítima sendo levada para a ambulância do Corpo de Bombeiros, Léo Lara. Pois é, o atendimento prioritário para as vítimas em estado mais grave, algumas, Bate, pela situação, não puderam ser levadas de helicóptero e sim de ambulância. E por isso que eles fazem toda essa seleção no local, os paramédicos, também médicos, fazem essa avaliação, algumas pessoas levadas de helicóptero, a imagem do helicóptero dos bombeiros e outras de ambulância para 5 diferentes hospitais, Bate. A nossa equipe passava pelo local no momento da tragédia e imediatamente, como qualquer jornalista, entra em desespero, mas ao mesmo tempo precisa reportar para a população, é preciso escancarar realmente essa imagem para mostrar a pouca vergonha de alguns ônibus do Rio de Janeiro, não é? Tem que acabar com essa história, primeira coisa, tem que acabar com esse papo de motorista ser trocador, não pode acontecer isso. A reivindicação é totalmente correta. Isso daí é na verdade um crime, não pode botar dupla função aí pro profissional. Motorista precisa se concentrar no seu trabalho. É a mesma coisa que o piloto de um avião, velho, ter que sair para servir comida pro passageiro. Não tem cabimento uma coisa dessa. E outro detalhe também, é preciso revisar a manutenção dos ônibus, Léo Lara. É preciso que haja uma lei ainda mais rigorosa, uma lei ainda mais rígida para não deixar ônibus com problemas. Não sei se é o problema desse ônibus. As informações que me chegam é que teve a briga, estava em alta velocidade, ainda não se sabe o estado desse ônibus. O que eu sei é que são pelo menos, se eu não me engano, 20 multas nesse veículo, Léo. Pois é, somava várias multas, inclusive por excesso de velocidade. Testemunhas relataram para a polícia que o ônibus estava acima do limite de velocidade na via, e isso também teria contribuído para o acidente e para a gravidade do acidente. Olha o desespero, pessoas que são moradoras ali da região também, num primeiro momento, elas tentaram ajudar essas vítimas. Depois que o resgate foi organizado, Bate, é que os bombeiros começaram a separar, a retirar esses curiosos para que só as pessoas especializadas pudessem fazer então a remoção das pessoas, das vítimas. O Léo Lara agora de madrugada passou por alguns locais, alguns hospitais onde estão internadas as vítimas depois do acidente com o ônibus na Avenida Brasil. Vamos acompanhar o trabalho do Léo. Põe no ar. Olha, Bate, as 2 vítimas em estado mais grave estão internadas aqui no Miguel Couto, na Zona Sul. Há passageiros em outros 4 hospitais. No Getúlio Vargas, na Penha, está o motorista do ônibus que quebrou o fêmur. André Luiz de Souza, de 33 anos, está em estado de choque pós-traumático e não conseguiu dar detalhes sobre o que aconteceu. Em uma conversa informal com o delegado, chegou a dizer que o acidente ocorreu na linha amarela, quando na verdade foi na Avenida Brasil. Outras vítimas que estão internadas reforçaram a tese de que houve uma discussão entre o motorista e passageiros. Eu conversei com a mulher do motorista. Francilene Santos ficou sabendo do acidente quando um amigo telefonou para ela. Mesmo assim, disse que só acreditou quando assistiu as imagens na televisão. Ela contou que o marido trabalha na empresa há 3 anos e nunca tinha se envolvido em acidentes. Francilene comentou ainda que as discussões com os passageiros são frequentes. Segundo o pessoal do Corpo de Bombeiro, que logo no primeiro conversou com ele não lembra do acidente. Ele ama o que ele faz. Tá? E discussão com passageiro, isso aí é uma coisa que se não preocupa. Seria o perfil dele? Ele faria isso? Não.
Mas a gente sabe que sempre tem isso, sempre tem. É uma profissão muito difícil, lidar com o público em si é muito difícil. São 7h10 no Rio, a repórter Evelyn Bastos está no Hospital Miguel Couto e tem as informações detalhadas ao vivo. Evelyn, quantas vítimas ainda estão internadas, hein? São 10? Isso mesmo, ao total são 10 vítimas ainda internadas, 2 delas aqui no Hospital Miguel Couto, na Zona Sul, e essas 2 que estão aqui no Miguel Couto estão ainda em estado grave, viu, Bate? Outras 2 pessoas, uma delas internada no Getúlio Vargas e outra no Hospital de Saracuruna, estão em estado gravíssimo. Os 2 homens que foram trazidos aqui para o Miguel Couto chegaram de helicóptero, tiveram os primeiros atendimentos aqui mesmo no hospital e estavam com politraumatismo, viu, Bate? Muito bem, Evelyn Bastos, você conseguiu conversar com algum parente? Algum parente apareceu aí no local para dar informações? Boletins médicos serão divulgados. Eu sei que ainda essa hora da manhã é difícil ter acesso a essas informações, mas à medida do possível a gente vai relatando para o pessoal de casa. Pois não, Evelyn? Olha, por enquanto não apareceu ninguém aqui para o hospital para dar mais informações para a gente sobre o estado de saúde desses 2 homens, e parentes também não apareceram aqui para conversar com a gente, mas a gente vai continuar aqui. Em seguida que eu tiver qualquer novidade eu volto a te chamar, tá, Bate? Agora, será que alguém vai ser responsabilizado por essa tragédia? Porque no Brasil, quando acontece alguma tragédia, quem é responsabilizado é o morto, na verdade. Se cai o avião, culpa do piloto que morreu, aí vão falar que são os passageiros que morreram também, provavelmente. Deixa eu ver o que diz o delegado. Eu encontrei muita destruição, pessoas caídas no chão, muito desespero, até mesmo gritaria. Eu estava lá do outro lado da Avenida Brasil, foi exatamente onde eu escutei um barulho como fosse de uma bomba. E quando eu olhei aqui pro outro lado, tinha um ônibus caído no chão e não tinha ninguém, polícia, nem ninguém tinha chegado ainda. Então, deu... Essa daí é testemunha, o delegado é na sequência. E veio até aqui. Eu saí do carro e vim até aqui, porque eu sou pai, tenho filhas novas, tenho a minha esposa agora que tá para ter filho também. Então eu vi como tivesse crianças aqui também no meio. Não sei se tinha, mas eu vim aqui para querer socorrer pessoas. Como eu entrei dentro do ônibus, ainda tinha muita gente, uns gritando, outros já estavam mortos. Muitas crianças, Fernando? Não lembro se tinha crianças, mas na hora tinha muita gente. Eu consegui ainda tirar alguns para fora, mas outros estavam presos na ferragem, não tinha como tirar. Os bombeiros chegaram logo depois? Chegaram logo depois, polícia também. Aí então eu não pude mais socorrer nem ajudar ninguém. Ali eles tiraram a gente e eu fui para trás. Estou até agora chocado. Agora sim, vocês viram que na verdade essa é a testemunha que viu de perto. As pessoas viram que o ônibus passou como um flash. Muito rápido mesmo, foi questão de segundos. Agora, como eu estava dizendo, alguém vai ser punido por isso? Ou será que vai terminar em pizza, numa bela pizza de mussarela nesse país? Que é o que acontece com as tragédias. Já viu? Caiu o avião da Gol lá no norte do país. Quem é que foi preso? Os americanos saíram por cima, o Brasil por baixo. Falaram que é problema do Brasil, de sinal, de radar de avião. O avião da TAM bateu, botaram a culpa no coitado do piloto, como se o piloto fosse suicida. E agora no ônibus, quem que vai pagar por isso? Deixa eu ver a Adriana conversando com o delegado. Nós estamos investigando as causas do acidente. Está sendo feita uma primeira perícia, uma preliminar, depois iremos fazer uma outra na DRFA para checar os equipamentos do ônibus. As notícias que nós recebemos inicialmente, existem 2 hipóteses. Um caminhão que teria aborroado o ônibus e uma pessoa, um passageiro que teria se desentendido com o motorista e teria agredido ele. Nós vamos checar todas essas possibilidades e vamos também buscar nas filmagens das câmeras da câmera do ônibus para saber o que realmente aconteceu. O motorista sobreviveu. Em que momento ele pode ser ouvido? Eu vou tentar falar com ele agora, tá? Não sei se vai ser possível, mas tão logo ele possa, eu vou falar com ele. É uma testemunha importante. Com certeza. Ele, a princípio, foi o responsável pelo acidente. Agora temos que investigar se existe uma outra causa, uma concausa, para saber se existe um culpado por esse acontecimento tão triste. A perícia verificou marcas de frenagem lá em cima, como é que está? A perícia está sendo feita nesse momento lá em cima, com medição, marca de frenagem, tudo que tem que ser feito normalmente quando acontece esse tipo de acidente. O ônibus vai para a DRFA para ser feita uma perícia complementar. Aí, nesse momento, será checado os equipamentos do ônibus, freios, todos os equipamentos, para saber se tudo estava ok. E para comprovar a responsabilidade do motorista, o que pode acontecer com ele? Ele vai responder por homicídio culposo, artigo 302 do Código de Trânsito, e responderá na forma da sua culpabilidade.
São 7h15 se for comprovado aí, vai sobrar para o motorista, então. Sempre sobra, você vê, o governo não acontece nada, a prefeitura não acontece nada. Daqui a pouco eu vou conversar com a mulher do motorista aí do ônibus, ela conversou conosco agora há pouco. O laudo da perícia do ônibus que caiu do viaduto deve sair em até 15 dias. Vamos acompanhar, põe no ar. Olha, Bate, o clima aqui no IML é de muita comoção. Todos os 7 corpos foram identificados e até o fim da noite 3 famílias fizeram o reconhecimento. O acidente aconteceu no viaduto Brigadeiro Trompovski, na Ilha do Governador, na pista sentido centro. O ônibus da linha 328 Castelo Bananal caiu de uma altura de aproximadamente 15 metros. 11 pessoas ficaram feridas. Um dos últimos passageiros a serem reconhecidos aqui no IML foi o auxiliar administrativo Márcio Flávio Nascimento, de 36 anos. Ele trabalhava no Hospital do Fundão e voltava para casa em São Gonçalo. A mulher desconfiou quando ligou para o marido e ele não atendia as ligações. O casal tem 2 filhos, uma de 4 e a outra ia completar 1 ano hoje. A festa de aniversário estava marcada para o próximo sábado. Nós conversamos com a família. Uma amiga me ligou dizendo que estava passando uma reportagem e eu peguei e botei na televisão. Na hora bateu, porque bateu com a informação. Quando eu comecei a ligar que ele não atendeu, eu sabia, porque ele nunca deixou de atender telefone. Até em reuniões ele me atendia, dava um jeito de mandar mensagem. Infelizmente foi uma fatalidade. As pessoas hoje em dia devem pensar primeiro, antes de puxar uma briga, antes de agredir as outras pessoas, que é um pai de família dedicado, um marido amoroso, vai fazer muita falta. Muitas vezes o motorista trabalhando em 2 horários. Carga horária é um absurdo. São 15, 16 horas por dia. Como que o rapaz ele vai trabalhar 16 horas por dia, 18 horas? Ele sai de manhã 4 horas da manhã, chega em casa 8 horas da noite. A polícia investiga, Bate, as causas do acidente. Segundo testemunhas, o motorista André Luiz da Silva, de 42 anos, teria discutido com um homem momentos antes de despencar do viaduto. Ele foi levado para o hospital Getúlio Vargas na Penha, atordoado e com fratura no fêmur. Disse em depoimento que foi fechado por um outro veículo e não conseguiu impedir uma colisão. O laudo da perícia deve sair em até 15 dias. Olha, 7h17, eu tenho um chamado direto do IML, mas antes, 2 minutos. A placa tá aqui, ó. 2 minutos para você ligar agora, valendo R$ 1.900. 9577-9191, 9577-9191. Você vai ligando. As dicas eu já dei, vou repetir aqui para você, hein? Só não ganha quem não quer. O negócio é o seguinte, a 5ª letra dessa palavra misteriosa aí. A 2ª letra é O, o objeto tem 6 letras e a primeira letra é P, tem cor neon. Pode ser usado como marcador de livros. Vai ligando, eu vou pegar uma ligação. 9577-9191, 9577-9191, para fazer com que você participe. Alô, meus amigos desempregados, o telefone também tá aqui, Serginho. O Ling, mostra aqui o telefone aí, ó. 9577-9191, mais 2 minutos para você ligar. Eu vou pegar uma ligação valendo R$ 1.900. Se eu te ligar, não diga alô, diga cara pálida. Atenção, vem para mim, 7h18 no Rio, 7h18, mais 2 minutos só. Vou conversar ao vivo com o Felipe Figueira, que está no ML. Pois não, Felipe? Olha, Bate, chegaram há pouco aqui no Instituto Médico Legal os familiares da vítima que ainda não havia sido reconhecida. Portanto, esses familiares chegaram da região serrana, da cidade de Nova Friburgo, interior do estado aqui do Rio. Eles pediram para não falar com a imprensa, pois, segundo eles, alguns parentes ainda não sabem do que aconteceu, de que este homem acabou morrendo no acidente. Os outros parentes das outras vítimas permanecem aqui tentando a liberação dos corpos. O Instituto Médico Legal não confirma, mas uma informação que chega é de que até o momento apenas um corpo foi liberado para sepultamento. Bate. Olha, o detalhe é o seguinte, vocês estão acompanhando ali, eu não sei porque veio para mim, pode deixar a imagem lá, por favor, 7h19. Essas são imagens do IML ao vivo. E o detalhe é o seguinte, chegou agora então uma família, essa é uma nova informação. O corpo da pessoa ainda não havia sido reconhecido. Então nós ainda tínhamos no IML um corpo desta família, dessa pessoa que pertence a uma família da região serrana, que está sendo reconhecido neste momento. Só conseguiu chegar agora no Rio de Janeiro. Às 7h19, vamos ouvir então o desabafo completo da mulher do motorista desse ônibus que caiu do viaduto. O marido dela está sendo responsabilizado por muitas pessoas. Dizem que ele estava em alta velocidade e que também teria brigado com o passageiro, por isso se distraiu e bateu o ônibus. Vamos acompanhar o que ela diz. Ele está internado em estado grave. Põe no ar.
princípio eu pensei que fosse trote. Ele ligou para a senhora, como é que foi? E o rapaz ligou para mim e a princípio eu não acreditei. Ele pediu para que eu colocasse no canal de uma emissora que estava transmitindo o noticiário. E só então foi que eu caiu a ficha, né, do acidente. Quando a senhora viu aquilo, o que imaginou? Que não tinha sobrado ninguém. Entendeu? Foi o que eu que ali não tinha sobrado ninguém. O que eu vi foi ele lá na marca esboçando, não chega a reclamar que estava com dor, entendeu? Mas como o atendimento era muito recente, eu acredito que a medicação não teria feito, entendeu? Ele não, você fala com ele, ele não esboça uma reação, assim, de falar, tá? Ele não lembra do acidente? Segundo o pessoal do Corpo de Bombeiro, que logo no primeiro que conversou com ele, ele não lembra do acidente. Tá? Ele chegou aqui sem nenhum documento, tá? Ele deu o nome dele, meio que trocado, o sobrenome, mas ele deu as primeiras informações, só isso. Né? Graças a Deus, dizem que a cabeça não teve traumatismo. Né? Sensação de alívio também por ele estar vivo, mas a preocupação pelo estado dele, que não é nada, pelo que eu vi no animador. Ele gosta do que ele faz, ele ama de paixão dirigir, é uma profissão que ele já está nessa empresa já há uns 3 anos. Próximo à nossa residência, é uma coisa bem tranquila, é uma coisa que ele não vai estressado, ele ama o que ele faz. Tá? E discussão com o passageiro, isso aí é uma coisa que sempre tem, entendeu? Seria o perfil dele? Ele faria isso? Não. Mas a gente sabe que sempre tem isso, sempre tem. É uma profissão muito difícil. Lidar com o público em si é muito difícil. Segundo o pessoal do Corpo de Bombeiro, ele não lembra. Ficaram perguntando para ele sobre o acidente e ele falou que não teve acidente. Só falava, não teve acidente. Mas no momento que eu estava com ele, falei no ouvido dele, olha, sou eu que estou aqui, ele me esboçou, falou meu nome. Quando eu falei da nossa filha, ele quem? Não lembro. Aí repetiu, tá caindo, aí levaram ele lá pra dentro e não vi mais. Mas ele tá agitado? Não tá, porque tá à base de medicamento, né? Eu espero ter notícias, né? Assim, do estado dele, eu tô aqui esperando. Eu cheguei na casa para acompanhar. Aqui no Rio, a família dele é eu e minha filha, tá? E a família também está muito preocupada. A gente fica muito desamparado numa situação dessa. E é triste também pelas outras pessoas que estavam no ônibus, né? É muito triste. Mas eu espero que ele saia logo disso. São 7h23, eu continuo nesse assunto. A Bruninha tá boazinha hoje. Mais 1 minuto para você ligar pro 95779191. Mas só mais 1 minuto para você adivinhar o que tem na minha caixa preta. Se eu te ligar, não diga alô, diga cara pálida, valendo R$1.900. Vai ligando, 95779191. Custo de ligação normal para celular, viu? Olha, quando eu estava dizendo para vocês que nós somos uma das primeiras equipes a chegar no local, eu vou explicar agora. É a Adriana Rezende, que estava indo fazer uma outra matéria e quando passou viu aquela tragédia de perto, viu aquela multidão e imediatamente relatou tudo. Vamos acompanhar. O ônibus vinha da Ilha do Governador, na zona norte do Rio. Quando passava por este viaduto, caiu, despencou de uma altura de aproximadamente 8 metros aqui na pista do canto da Avenida Brasil. O coletivo ficou assim, olha só, de cabeça para baixo. No momento do acidente, 15 pessoas viajavam no ônibus. Pelo menos 7 morreram aqui no local. Informações até o momento do Corpo de Bombeiros dão conta de que no total foram 15 o número de feridos e 6 pessoas que estão assim, extremamente graves, entre a vida e a morte. Elas vão ser agora encaminhadas para os hospitais aqui da região. São pessoas num estado lastimável, pessoas que sobreviveram por muito pouco. Elas vão agora ser levadas aqui pela ambulância para hospitais aqui do Rio de Janeiro, tentando buscar uma vaga rapidamente para salvar a vida dessas pessoas. Aqui na pista, olha só, a gente observa helicópteros que também chegaram para auxiliar no resgate a essas
as vítimas. A situação por aqui é muito complicada. Uma pista da Avenida Brasil, uma das principais avenidas aqui do Rio, teve que ser fechada exatamente para fazer esse socorro aos poucos sobreviventes que conseguiram se salvar deste grave acidente. Bom, e aqui uma imagem impressionante. Enquanto os bombeiros estão tentando retirar ainda possíveis vítimas do ônibus, aqui uma fileira de corpos cobertos por um plástico preto. Vítimas desse grave acidente aqui no Rio de Janeiro. Eu tenho um chamado urgente da Evelyn Bastos, direto do hospital, mas antes vou ligar para você que está participando do Portal de Voz 95779191. Não diga alô, diga cara pálida. Diga cara pálida, valendo R$ 1.900. Tá ouvindo, Tirinho? É hora do nosso Portal de Voz. Atende, 2 toques. Tem que sair hoje. Tem que sair hoje. 3 toques, mais um toque, é isso? Só mais um toque, só mais um toque, só mais um toque. Cara pálida, fala, minha filha. Que pena, que pena. Gente, tem que ligar e participar e ficar de olho no telefone em casa, velho. Amanhã acumulou para R$ 2.000. R$ 2.000. 7h26, vamos voltar a falar ao vivo com a repórter Evelyn Bastos. Evelyn que está no Hospital Miguel Couto e traz novos detalhes, pois não, Evelyn? Olha, Bate, a gente tem aqui uma listagem com o nome de algumas pessoas que conseguiram ser identificadas que estão em outros hospitais, porque algumas ainda não foram identificadas. Eu vou ler aqui quais são os nomes e qual é o estado de saúde dessas pessoas. No Hospital Getúlio Vargas, Bate, tem 4 pacientes, viu? Um homem que ainda não foi identificado, que tem cerca de 18 anos, um homem também não identificado de 86 anos, uma mulher de 17 anos de idade e um homem de 33 anos de idade, que é o motorista, que teve uma fratura no fêmur e traumatismo craniano, está em estado de choque. Além disso, no Hospital de Saracuruna, uma outra mulher não identificada de cerca de 30 anos de idade está em estado gravíssimo. Como eu falei anteriormente, aqui no Hospital Miguel Couto nós temos 2 homens internados também em estado grave. No Hospital Souza Aguiar, nós temos aqui a informação de uma mulher também com muita gravidade internada, e no Hospital Federal de Bom Sucesso, uma passageira de 17 anos também está em estado grave. E uma outra informação, Bate, é de que uma senhora de 59 anos que estava passando pelo local na hora do acidente acabou se assustando e passando mal com o que ela viu, e ela também está internada, viu? Obrigado, Evelyn. 7h27. Cadê aquelas imagens? Olha, você vai dar muita risada. Mostra aí. Não é essa, ô cara pálida. Não é essa, velho. Pelo amor de Deus. Isso daí não tem nada de graça. É isso aí. Essa imagem aí. O que você acha? Ui! O que você acha que é essa mulher aí? É homem ou mulher, ô Leonardo Lara? E quem que é ela, hein? Olha, Bate, lá na comunidade ela é conhecida como Larissa, mas na verdade a polícia puxou a ficha dela e o verdadeiro nome dele é Edmo Pires. E de acordo com os policiais, o suspeito e mais 2 comparsas têm envolvimento com o tráfico de drogas na região do Morro do Engenho. A polícia ainda apreendeu com eles armas, drogas, balança de precisão e material para embalar droga, Bate. Como é que é, Caveirinha? Ui! Não, agora eu fico imaginando o seguinte, a polícia chegando até ele falando, o senhor é o senhor Edmo, traficante de drogas? Daí ela responde pra ele, não senhor, não me chamo Edmo, meu nome é Larissa. Ô Gustavo Marques, ô Gustavo, me ajuda aí, velho. Eu vou te dizer o seguinte, ontem eu fui enganado com a cena, viu? Você pensou que fosse mulher? Não que eu pensei que fosse mulher. Deixa eu deixar bem claro. Deixa eu deixar a dose, né? Gustavo. Mas não sou preconceituoso, não tenho nada contra, cada um faz o que quiser. Põe a imagem do traveco aí. Isso é problema do cara. Porém, nós entramos ao vivo com essa imagem ontem. Aí. E falaram, uma mulher, eu divulguei o tempo todo falando que uma mulher era a chefe do tráfico ali no Morro. E você acreditou! Eu fui enganado. Você acreditou! O gato por lebre. Mas agora que dá esse close assim, meu filho, né? Que fecha a imagem assim, que a gente já começa a perceber alguma coisa estranha. De longe pensei que fosse o Celcinho daqui, mas não era não.